técnicas em medicina paliativa. Hoje eu trabalho exclusivamente aí com cuidados paliativos. Hoje, na Casa Humana, é uma empresa que é da doutora Ana Cláudia Arantes. Não sei se vocês conhecem, com a assistência exclusiva de pacientes para cuidados em domicílio. Hoje a gente vai falar um pouquinho do tema planejamento de cuidados do paciente em fase de fim de vida. É um tema desafiador e muito frequente na nossa prática, porque basicamente quando a gente trabalha dentro de um ambiente hospitalar, o desafio maior é reconhecer e aceitar que o paciente está em fase final de vida e tendo esta aceitação tanto por parte da equipe assistencial, por parte de um especialista, ter aceitação por parte da família, porque o nosso principal objetivo quando a gente faz planejamento de cuidados é fazer com que o paciente possa viver tão ativamente sua vida, independente do tempo que ele vai ter até decorrer seu processo de evolução ao falecimento, ao óbito, ou à fase final de vida. Então, são processos intensos que vale a pena a gente reconhecer para a gente conseguir planejar da melhor forma aí o processo de evolução para uma fase final. Então, acho que para a gente começar, vamos deixar combinado que no final da apresentação a gente abre para pergunta, eu vou seguir direto a conversa, acredito que esse modelo seja o melhor. Eu vou trazer um caso clínico aí de uma paciente feminina, aí de 21 anos, é um caso real, solteira, sem religião definida, acreditava em Deus, mas sem uma religião definida, estudante de moda aqui em São Paulo, natural e procedente aí de Mogi das Cruzes. O diagnóstico dela era um mesotelioma de pleura desde 2014, ela tinha esse diagnóstico, já com metástase pulmonar e peritoneal. Para quem não conhece, o mesotelioma de pleura é um tumor que ele acaba crescendo na, na, na película de proteção do pulmão. Então, o mesotelioma de pleura é um tumor raro, aí, principalmente acomete pacientes jovens. O histórico aí de tratamento oncológico dessa paciente, eu não vou citar todas as linhas, até porque não tem a ver muito com o tema da aula, mas basicamente essa paciente passou ao longo de todos esses anos, até o momento atual, o tratamento com várias linhas de ciclos de quimioterapia, e apesar de todos os ciclos de quimioterapia, ela teve progressão local. Teve progressão local com todos os ciclos de quimioterapia, teve seu material aí de biópsia enviado até para os Estados Unidos, para a Foundation One, para verificar algum gene expressivo que poderia utilizar algum outro tipo de quimioterápico para tratamento do seu mesotelioma. E essa paciente veio com HER2 expresso, que possibilitou o uso aí de quimioterapia para mama, para controle da doença aí. E mesmo assim a paciente evoluiu com progressão, e o último tratamento ela fez aí com Perjeta, Herceptin por 2 vezes. Basicamente, o resumo desse slide é para mostrar quantos procedimentos de tratamentos para o seu câncer a paciente de 21 anos já tinha passado. Esse caso, a paciente foi admitida aí no pronto-socorro com desconforto respiratório associado a forte dor em arcos postais à esquerda, sem melhora aí com o uso de morfina. É um paciente que já fazia uso de morfina e mesmo com o uso de morfina ela estava com uma dor não controlada. Os medicamentos que ela estava utilizando aí em domicílio eram a dexametasona, que é um corticoide, que é comum utilizarmos em pacientes já em cuidados paliativos, onde já submeteu a vários tratamentos oncológicos. O objetivo aí de um corticoide é reduzir o edema do tumor, não especificamente o tumor. A gente sabe que a gente consegue atuar para controle de fadiga do paciente, aumentar o apetite e deixar os dias, o uso de dexametasona é indicado sempre durante o dia, que deixa o paciente mais desperto. O uso dele no período noturno pode, inclusive, ocasionar insônia. Então, é incomum
quando nós, da equipe de cuidados paliativos, entramos no caso, muitas vezes os especialistas deixam esses medicamentos de horário com doses noturnas, e a gente, para adequar melhor o sono do paciente à noite, é comum a gente deixar em 2 tomadas diárias. Uh, o uso de morfina, ela estava fazendo uso de um comprimido de morfina de 4 em 4 horas para controle de dor, um citalopram 20 miligramas por dia, um antidepressivo, e o clonazepam, um medicamento aí benzodiazepínico para insônia, para conseguir dormir melhor à noite. Basicamente, essa paciente, na avaliação do pronto-socorro, ela tinha aí uma dor oncológica, ela tinha um desconforto respiratório associado ao processo do câncer que ela tinha na região de pleura, coceira, prurido, ela tinha muita agitação. Essa paciente, ela tinha um efeito colateral todas as vezes que nós fazíamos a morfina, injetavam para ela, ela ficava eufórica, ficava agitada, mas não era uma euforia do mal. A gente entendia que a morfina trazia um conforto de dor para ela, apesar da euforia, a gente optou por não mudar o medicamento opioide dela. Ela tinha náuseas, inapetência, esse tipo de pacientes com doença avançada é bem comum, além de insônia e fragilidade. Basicamente, o manejo que fizemos durante a chegada dessa paciente no hospital foi manejo de opioide, fisioterapia, uso de antihistamínico para o prurido que a paciente tinha, uso de antieméticos. Nós entramos com sedação noturna, já no segundo noite do paciente, depois de internada, essa paciente não conseguia dormir à noite, a gente optou por uma sedação noturna, e a fragilidade, existia a necessidade de uma assistência de enfermagem muito mais complexa do que um paciente comum frágil. Basicamente, na chegada, essa paciente tinha uma doença avançada. Nós discutimos aí com a equipe de oncologia na chegada, já era uma doença sem perspectiva de cura e não tinha sido feita nenhuma abordagem de medidas paliativas ou no sentido de ter alguma definição de diretiva antecipada de vontade, com o intuito de permitir com que a paciente ou a própria família decidisse em conjunto a forma com que a paciente gostaria de ser cuidada. Nos primeiros dias que a paciente chegou, nós temos uma abordagem em cuidados paliativos que a gente sempre pergunta para o paciente se faz sentido conversar sobre a doença, se faz sentido fazer o planejamento de cuidados. E essa paciente claramente informava que queria sim conversar sobre todas as doenças. Ela falava: doutor, eu sei que eu estou morrendo, que eu não tenho tempo, mas para mim eu não quero falar sobre a doença, eu quero aproveitar os meus dias de vida. E mesmo falando sobre isso, nós tivemos que conversar se fazia sentido, se ela tivesse alguma piora clínica, fazer uma intubação, se ela tivesse uma parada respiratória, se fazia aí sentido ela receber manobras de ressuscitação cardiopulmonar, a própria terapia dialítica, uso de drogas vasopressoras, uso de sondas e catéteres e não internação em UTI. Então, as diretrizes ou diretivas antecipadas de vontade, ou ainda diretivas avançadas, são os termos que a gente usa, diz respeito aí ao processo, como que o paciente gostaria de ser cuidado, e em relação aí ao processo de grau de investimento que a gente conversa com os pacientes e os familiares. Como não é tema da aula hoje, eu vou continuar passando. Essa paciente, nós conseguimos aí, com essa prescrição médica, fazer o controle dos sintomas dela. Para quem tem um pouquinho manejo com esse tipo de pacientes, 90 miligramas de morfina dose injetável é uma quantidade considerável de morfina injetável, são 9 ampolas aí em 24 horas, estava correndo essa solução. Pela euforia dela, que ela tinha bastante efeito colateral com o uso de morfina, a gente teve que associar o midazolam, e aí pela quantidade de secreção pulmonar, nós introduzimos a escopolamina. São 3 medicamentos utilizados bastante em cuidados paliativos para controle de sintomas. Nós conseguimos com essa dose aí fazer o controle
tanto da dor e da agitação e do excesso de secreção pulmonar. Nós deixamos prescrito aí uma morfina, 10 miligramas, até de 30 em 30 minutos, se necessário, se ela tivesse dor ou desconforto respiratório. Nós transicionamos a dexametasona para o estado de via oral para endovenoso. Às 22 horas a gente estava iniciando a sedação. Então, um exemplo aí para vocês conhecerem a forma de prescrição da sedação paliativa. É bem comum nós fazermos sedação iniciar às 22 horas até às 6 horas da manhã. Então, às 22 horas nós fizemos para essa paciente em bolos de 3 miligramas às 22 horas, aí a gente ligava a bomba de infusão. Essa solução que é comum, cada serviço, ou cada hospital geralmente tem seu protocolo aí de sedação paliativa, mas para essa paciente nós conseguimos ter um bom controle do sono com a sedação com midazolam, que é o Dormonide, ligado às 22 horas até às 6 horas da manhã, a 3 ml horas. Tá? Além da sedação noturna, a gente fez o difenidramina, que era para auxílio aí no prurido que ela tinha. A difenidramina causava um pouco de sonolência, a gente entendia como benéfico para essa paciente. Além do odozentrona de horário, ela não se adaptou, ela teve efeito colateral ao metoclopramida, a gente resolveu aí deixar o Dramin se necessário, além do citalopram, o único medicamento que a gente manteve aí por via oral. Então, essa paciente, ela tinha algumas demandas na nossa avaliação que a gente sempre considera no sentido de entender e tentar oferecer o máximo aí de conforto, de qualidade de vida para o paciente. Então, ela tinha uma demanda social, ela tinha um desejo de retorno à faculdade, ela estudava junto com a sua irmã, aí na mesma sala, fazia a mesma faculdade. A demanda dela no hospital era ter a visita aí do animal de estimação dele. É frequente essa solicitação. Não sei se vocês já tiveram uma demanda em relação a esse tipo. Não é todo o serviço que acaba permitindo, mas é bem bacana quando tem. A demanda espiritual aí, ela tinha um desejo de visitar a igreja semanalmente. Não sei se vocês lembram, na apresentação dela, uma paciente que não se definia como católica, mas sim, ela tinha um ritual que toda semana a mãe dela levava ela na frente da igreja, ela usava oxigênio, o padre saía da igreja, fazia uma bênção para ela, e isso trazia a sensação de paz. Além disso, ela frequentemente relatava o medo de morrer, que é bem comum nos pacientes jovens quando a gente atende. Esse medo de morrer, normalmente, quando a gente identifica isso no paciente, geralmente é o medo de sofrimento para a morte. Isso é bem comum quando a gente investiga qual é esse medo. Normalmente os pacientes falam, não tenho medo de amanhã eu não poder estar aqui, mas eu tenho medo de sofrer até chegar a minha morte. Era o caso dessa paciente. As demandas psicológicas, ela tinha medo aí de perder a autonomia, e isso era muito forte. Essa paciente, ela tinha, na verdade, um portocat instalado no Aeropic, e todas as vezes que trocavam a agulha do portocat, isso causava intenso estresse, ao ponto de eu ter que marcar a visita para essa paciente, utilizar sedação, uso de midazolam para ela conseguir dormir, para que não fosse um evento traumático a essa troca de agulha do portocat. Então, tinha essa questão que, lógico, a gente considerava para não ser uma situação mais traumática para essa paciente, a gente fazia todo esse processo. E aí a gente tem uma paciente de extrema complexidade em relação aos seus cuidados, bastante sensível, e fica o questionamento, como planejar os cuidados no paciente com um paciente em intenso sofrimento e muito claramente demonstrando o sinal que poderia evoluir para uma fase de fim de vida. Basicamente, essa paciente, nós tentamos de várias formas tentar tirar os medicamentos injetáveis, mas apenas os medicamentos injetáveis traziam benefício aí de qualidade de vida para ela.
Para um planejamento adequado de cuidados, é sempre importante ter o controle adequado dos sintomas. É importante que a gente avalie o quadro clínico atual, estadiamento da doença, proporcionalidade terapêutica e expectativas do paciente. Essa paciente falava para mim, doutor, eu quero ir para casa, que eu quero o meu cachorro todos os dias perto de mim. Isso é algumas expectativas da própria paciente, independente desse processo. E nós precisamos sempre dar garantia de continuidade de cuidado entre as equipes que já cuidam da paciente. É bem comum em alguns serviços, eu não sei nos serviços onde vocês terem contato, por exemplo, em algum momento o oncologista, que é médico da paciente, ele alguns serviços, principalmente do SUS, eles transitam. O paciente é transferido da equipe de oncologia para a equipe de cuidados paliativos. Eu tenho hoje muitas evidências científicas que essa transição de uma equipe e transitar para outra equipe, muitas vezes o paciente se sente largado, muitas vezes o paciente se sente abandonado nesse processo de cuidado. O ideal de muitas evidências científicas é que a equipe de cuidados paliativos siga o paciente em conjunto com a equipe especialista, não recebendo essa transição, apesar que a gente sabe que muitos serviços fazem essa transição para a equipe de cuidados paliativos. Esse alinhamento de condutas entre as equipes e o próprio paciente e a família gera muita confiança aí no processo, no processo de cuidado. Isso é fundamental para o planejamento de cuidado seja feita aí de forma adequada. Além do vínculo com os pacientes e familiares, a clareza do esclarecimento sobre o prognóstico, sobre a possibilidade de fim de vida no domicílio e a continuidade de assistência. Então, a gente precisa falar um tema agora sobre, nós temos um paciente internado, extremamente frágil, queremos planejar os cuidados para uma fase de evolução para o fim de vida. E o fim de vida é o quê? É obrigatório ser no domicílio? É obrigatório ser no hospital? A resposta é depende. Depende do grau de envolvimento da família, depende o quanto que a família suporta no processo de cuidado do paciente. Eu falo para vocês com bastante tranquilidade, tem famílias que suportam a possibilidade do paciente evoluir para processo de fim de vida no domicílio, e tem famílias que não suportam. Tem famílias que claramente informam que se isso acontecer, vai ser um evento traumático e nós precisamos respeitar de cada paciente ou de cada familiar esta condição que, apesar da gente considere aí o retorno para uma prática médica de possibilidade de fim de vida de forma mais humana do domicílio, eu não posso trazer traumas psicológicos que a família podem ter após o processo de falecimento. Essa é uma foto, eu vou pedir desculpa para vocês, aí que eu tive que cortar um pouquinho o rosto para preservar a identidade do paciente, mas é uma foto que foi feita em um hospital, à esquerda a enfermeira, a paciente e a psicóloga junto, e seu cachorrinho de estimação que a gente conseguiu fazer uma visita. A gente vê o quanto isso muda, quanto que a gente traz força ao processo aí de evolução para uma fase final, quanto que a gente consegue trazer alegria nesses momentos tão desafiadores. E é comum essa prática que não está no script de nenhum médico ou de nenhum enfermeiro, a possibilidade aí de tirar o paciente daquele ambiente de internação, aquele ambiente fechado, enclausurado aí que o paciente possa ficar. Então, era uma paciente de 21 anos que sim, dia sim ou dia não, eu levava ela junto com uma equipe, ou fisioterapeuta, uma enfermeira, para passeios no jardim, no hospital. Ela sim, tinha uma bomba de morfina junto com ela, eu peço desculpas aí por ter cortado parte da foto, mas é assim, a possibilidade deste momento de descontração em que a gente poderia fazer
ela aproveitar o sol, olhar o céu, de tirar ela daquele ambiente mais carregado, cheio de pessoas estranhas entrando toda hora, e trazer um pouco de qualidade no processo de evolução da sua doença. Para o planejamento de cuidados, é importante nós termos aí o foco da atenção da equipe, que ao invés de eu focar o cuidado na doença a ser cuidado, eu cuido aí do indivíduo, principalmente em relação aos seus sintomas exacerbados que possam evoluir com alteração até o processo de evolução de fase final. Então, o nosso foco de atenção não é mais a doença a ser curada. Apesar de nós fazermos medicina para estudar doenças, de tratar com medicamentos, o foco acaba sendo o indivíduo. É bem comum, quando a gente avalia o paciente, ter uma demanda da própria família e da própria equipe, às vezes especialista, que quer que nós tenhamos aí foco na doença para ser curada. Mas a gente sabe que muitas vezes a aceitação do processo em que eu devo focar no cuidado do indivíduo é a forma com que eu possa seguir de mais conforto para o paciente durante a evolução no processo. A possibilidade aí de cuidados pode ser feito em ambiente hospitalar. Nós temos a possibilidade de cuidados em ambiente de hóspice. Hoje no Brasil, ainda o termo hóspice ele é pouco difundido. Temos poucos no Brasil que são realmente com qualidade, que tem equipe especializada aí que possa fazer o cuidado com a equipe multidisciplinar do paciente numa fase final de vida. Em São Paulo temos alguns, temos em Salvador outros que são bons, tem conhecimento em Curitiba também, então a gente sabe que é uma possibilidade de cuidado do paciente em ambiente hóspice. E também no domicílio. No domicílio, para essa paciente, a gente sabe da necessidade de ter uma estrutura de home care para fazer esse tipo de cuidado, e foi para esse tipo de cuidado que a gente encaminhou a paciente. A internação domiciliar para esse tipo de paciente, do caso clínico que eu estou apresentando para vocês, tem uma necessidade de uma equipe especializada em manejo com paciente complexo. Existe uma necessidade, uma recomendação de eu preparar um kit de urgência ou kit de emergência que disponibilizam no domicílio alguns medicamentos injetáveis para provável uso, desde uma sedação ou desde uma dipirona, se o paciente tiver febre, não tiver condições de ingesta de medicamento por via oral. Nós chamamos muito comumente um kit de urgência. Hoje a gente utiliza bastante na Casa Humana, aqui em São Paulo. Se vocês quiserem ter conhecimento qual é o nosso kit, eu posso mandar aí para vocês, para que a gente utiliza todas as vezes que a gente faz uma implantação de cuidados de um paciente em domicílio em cuidados paliativos. É comum em São Paulo que a gente encaminhe aí esse kit de urgência para o uso em caso de necessidade. Mesmo se não tiver enfermagem na casa do paciente, é comum nós deixarmos esse kit de urgência por qualquer necessidade, ou um médico, ou um enfermeiro, qualquer um da equipe que possa fazer esse medicamento, a gente pode visitar o paciente de urgência e utilizar esse tipo de medicamento para o paciente em caso de intercorrência no domicílio. A equipe de assistência domiciliar, normalmente, para pacientes complexos, a gente recomenda que inicie dentro do hospital, para que a equipe dos auxiliares e técnicos de enfermagem já conheça o paciente, conheça as rotinas das infusões dos medicamentos injetáveis. Nossa experiência aqui em São Paulo, toda vez que a gente transita o paciente do hospital para casa, se a gente não faz a adaptação desse paciente tão complexo dentro do ambiente hospitalar, normalmente a gente acaba tendo situações que acabam não sendo tranquilas. Então, a gente recomenda a necessidade de transição
do paciente, com a equipe que vai cuidar do paciente, começar os atendimentos dentro do hospital, depois seguir aí para o domicílio. A equipe multiprofissional é fundamental para o paciente que vai ser cuidado no domicílio, principalmente com a equipe de fisioterapia, enfermagem, psicologia. No caso dessa paciente, ela não tinha indicação de fonoaudiologia, porque ela tinha boa deglutição, mas ela tinha não pouca vontade de se alimentar, esse sintoma acaba sendo bem comum. E um fator que era bem importante, é uma paciente que usava alta demanda de oxigênio terapia. Eu não sei se vocês aí em Cascavel possuem o oxigênio líquido, a gente tem disponibilidade aqui em São Paulo. O oxigênio líquido ele tem uma autonomia do paciente possibilitar sair do domicílio e ficar até 8 horas com o oxigênio líquido. Então, ele tem uma autonomia maior aí com os oxigênios que a gente tem disponível. Os portáteis normalmente chegam até 2 litros por minuto, o oxigênio líquido chega até 10 litros por minuto e a gente tem essa autonomia maior. Então, se eu tinha a intenção querer proporcionar momentos que faziam sentido na vida do paciente. Lembra que ela pediu que ela queria fazer a visita até a igreja para receber uma bênção uma vez por semana? Isso, nesse caso, a gente só conseguiria ir com oxigênio líquido, porque o oxigênio comum acaba muito rápido e o oxigênio portátil não chegaria a altas demandas de fluxo de oxigênio. O planejamento do cuidado faz parte, a conversa com a família sobre o processo de morte que provavelmente a gente vai passar, sendo esse processo de morte algo esperado e irreversível. E é muito importante a conversa de que, normalmente, quando o paciente evolui para fim de vida, o paciente, ele, em algum momento de evolução, ele vai ficar com estado de sonolência, às vezes com alguns períodos de confusão, o delirium, que a gente chama até de delirium terminal, e a gente fala para o paciente e para a família que o caminho de evolução natural do processo até o fim de vida não é a morte súbita. O caminho comum de evolução é os pacientes, aos poucos ele vai ficando sonolento, até não responder, até o momento que ele começa a alterar os sinais vitais. Alterando os sinais vitais, a gente sabe, e até rebaixamento do nível de consciência, nós conseguimos identificar o prognóstico do paciente de horas a poucos dias de vida. Nós chamamos em cuidados paliativos desse processo ativo de morte. É algo que a gente utiliza entre nosso meio, mas a gente não comumente informa a família e quem está por próximo em relação o paciente ele está, seu pai, a sua mãe, o seu filho está em processo ativo de morte. Mas normalmente a gente fala assim, que temos horas a poucos dias de vida quando a gente identifica esse processo de evolução para rebaixamento do nível de consciência e alteração aí dos sinais vitais, pressão bem baixinha, saturação, por mais que a gente utilize o oxigênio, estava bem baixinha, é bem comum. E o objetivo aí desse planejamento é a prevenção de uma morte caótica com intenso sofrimento. A gente precisa muito saber utilizar. O paciente em fase de fim de vida, ele não pode receber muita hidratação. Eu quero que todos aqui da aula aprendam isso. O paciente, quando a gente identifica que ele está frágil e pode evoluir para fim de vida, pouca hidratação. Normalmente a gente utiliza 500 ml em 24 horas, ou muitas vezes 250 ml ou de soro fisiológico ou de soro glicosado. Os estudos em cuidados paliativos identificam a não necessidade de hidratação para um paciente em fase de fim de vida, mas comumente a gente utiliza soro glicosado ou soro fisiológico como forma de cuidado. A gente sabe que a família e o próprio paciente se sente mais hidratado, se sente mais cuidado quando a gente utiliza tanto o sorinho glicosado ou o soro fisiológico.
Então, normalmente nós utilizamos sim, mas em pouca quantidade, normalmente de 250 ou a 500 ml em 24 horas. Paciente que não está urinando, às vezes a gente deixa 100 ml aí de hidratação em 24 horas. A gente sabe que isso ajuda muito no processo aí de sofrimento e da família, principalmente no momento que o paciente ele para de ter a ingesta por via oral. A necessidade é de prevenção contínua das alterações que o paciente possa evoluir. As considerações sempre pertinentes, que o paciente ele pode ter mudanças frequentes do seu quadro clínico e a possibilidade aí sempre de retorno ao hospital se tiver sintomas refratários, a partir do momento que eu encaminho o paciente para fazer cuidado de fim de vida no domicílio, eu preciso deixar esse caminho como segurança para a família. Se o paciente tiver qualquer desconforto e eu não conseguir controlar do domicílio, existe sim a possibilidade de encaminhar o paciente para um ambiente hospitalar para continuar o cuidado. Então, essa segurança não é uma obrigatoriedade, porque é bem comum a família atuar, doutora, vamos para casa, o convênio está liberando esses cuidados para ser em casa, mas e se acontecer alguma coisa, precisar voltar? Se acontecer alguma coisa, precisar voltar, o hospital está de portas abertas, sem nenhum problema neste processo. E aí a possibilidade de fim de vida no domicílio, ela precisa ser precedida com muitas orientações à família sobre a via comum de evolução para o paciente em fase final de vida. Nós precisamos, quando o caminho para fim de vida no domicílio é aceito pela família, a gente precisa minuciosamente explicar para todos que estiverem próximos quais são as etapas de evolução do paciente até seu momento de parada cardiorrespiratória, porque se eu não explico para o paciente as alterações que o paciente possa ter, tanto do ponto de vista respiratório, do ponto de vista do nível de consciência ou até dos sinais vitais, podem significar intenso sofrimento. A gente precisa explicar para a família para que significam os sinais vitais, que a alteração da pressão, da frequência cardíaca, não, essa alteração não significa sofrimento para o paciente. Sim, nós medimos sinais vitais nós, pacientes ígidos, sem doenças, porque se alterar os sinais vitais de nós pacientes ígidos, a gente precisa correr para investigar, para a gente dar conta de realmente ter uma alteração que seja reversível. Mas um paciente extremamente frágil, no caso, é um caso clínico de um paciente com câncer avançado, faz parte do processo de evolução para fim de vida, alterar sinais vitais, frequência e febre. Febre é um sinal que causa desconforto para o paciente. Nós não aceitamos a febre como processo natural de evolução. Sempre nós medicamos se o paciente tem a percepção, nós percebemos que o paciente tem a febre, a gente sempre autura aí com antitérmicos para controle de febre no processo de evolução para o fim de vida. Então, é importante todos saberem neste processo o quanto que a gente precisa enfatizar para a família qual é o caminho esperado de evolução, mas que o paciente vai evoluir com conforto. Novamente, é toda a família que quer saber sobre isso, sustenta, muitas vezes a família não suporta todo esse tipo de processo, por isso que nós temos que fazer claramente o combinado, vamos seguir com os cuidados do paciente no domicílio ou encaminhamento para o hospital. Essa paciente que eu contei para vocês foi para casa, essa foi uma foto, novamente tive que cortar para preservar aí a identidade dela, mas uma foto feita entre ela e a fisioterapeuta dela. É muito gratificante quando a gente cuida de um paciente em casa e no meio do dia a fisioterapeuta, depois da sessão que ela tinha que fazer de fisioterapeuta, elas se juntavam, as duas se pintavam e mandavam fotinho assim, que elas estavam aproveitando esse momento. É isso.
É isso que é o nosso foco de cuidados paliativos. Eu falei aqui hoje de medicamentos, de controle de dor, de controle de falta de ar. Nós precisamos ter o conhecimento técnico para possibilitar aí esses momentos de processo de evolução. Ninguém diria, talvez, nessa foto que a paciente aí estava nos seus últimos dias de vida. E basicamente essa paciente ela possibilitou ir para casa. Felizmente eu fui o médico que seguia essa paciente dentro do hospital e também no domicílio. Eu fazia visitas aí regulares para essa paciente no domicílio. E na primeira visita que eu fiz para ela estava deitada na cama hospitalar que ela tinha na sala dela. A primeira coisa que ela me falou, ó, doutor, como eu estou muito melhor em casa até no hospital. Então, essa paciente conseguiu ter, a gente deu quase 30 dias aí de tempo para ela em casa com bastante aproveitamento, esse contato aí com espiritual, de ter acesso à possibilidade de um assistente espiritual que ela pudesse receber uma bênção, com a família toda envolvida, até que chegue um dia, foi no domingo, 8 horas da noite, que eu recebo uma ligação do pai da paciente falando que ela não estava mais respondendo, ela tinha dormido e não tinha nenhuma forma da gente responder. A gente tinha equipe, como ela estava com medicamentos injetáveis em casa, a gente tinha equipe de enfermagem, os sinais vitais dela começaram a alterar bastante, e foi nesse momento que eu conversei com a família, e aí? A gente vai continuar os cuidados dela em casa ou a gente vai transferir ela para o hospital? O pai, na hora, falou, a gente já tinha conversado sobre isso, falou, doutor, a gente não vai suportar que ela evolua aí para fim de vida em casa, então a gente acredita que seja melhor aí no hospital. Eu rapidamente fui para a casa do paciente, eu acabei indo junto na ambulância da paciente, aí uma situação extraordinária, aí, de junto para ter certeza que ela chegasse no hospital, não fizesse nenhum procedimento inadequado para essa paciente, como intubação, que era algo que já estava bem conversado. E na chegada do hospital a equipe foi incrível, a gente já recebeu a paciente, ela não estava respondendo. E, incrivelmente, depois da chegada no hospital, no dia seguinte, essa paciente acordou. Essa paciente acordou com sinais vitais bem alterados, bem fraquinha, e ela viveu ainda 2 dias. No segundo dia, era por volta de 5 horas da tarde que eu estava saindo do hospital. Eu falei, eu preciso voltar e conversar com ela. E eu cheguei para ela e perguntei para ela se ela estava se sentindo em paz. Ela respondeu para mim que não. E ela me fez um pedido. O pedido dela para mim, se eu poderia ajudar no processo de acelerar o processo final dela. Para quem trabalha com cuidados paliativos, comumente não é incomum a gente escutar esse tipo de pedido. E na hora que eu escutei ela, eu olhei profundamente nos olhos dela e falei, eu não posso acelerar o processo de evolução para fim de vida. Eu posso te dizer o que eu conversei com a sua mãe ontem. A sua mãe me disse que, independente do caminho que você seguisse, ela ia querer o melhor que Deus pudesse querer para você, que ela aceitava a possibilidade da evolução sua para o fim de vida. Ela falou, doutor, eu não aguentava mais ver minha mãe sofrendo por mim. E ela se emocionou nessa hora, olhou para mim e ela falou assim, obrigado por ser meu médico, obrigado por cuidar de mim. Eu saí do quarto da paciente mais ou menos 5 horas, eu contei para ela que a mãe dela aceitava a possibilidade de acontecer o melhor, mesmo que o melhor fosse Deus levá-la. E aí na saída ela pediu para mim, para eu falar com a mãe dela, você pede para minha mãe, por favor,
não forçar eu comer tanto. Eu falei, eu peço, Lari. A gente ainda deu risada. Eu saí do quarto dela depois dessa conversa que eu tive com ela. Até hoje eu não consegui contar para a família dela sobre esse processo, esse pedido dela que estava muito sofrido, ela queria que passasse logo, era um processo de intenso sofrimento. Ah, mas que depois que talvez eu disse que tudo bem para a mãe dela, que é algo que fazia ela ficar muito presente, ela tinha muito medo, ela falou isso na última conversa para mim, que tinha muito medo depois que ela partisse, como ia ficar sua mãe, fez parte do processo de falar para o paciente, eu vou cuidar dela, e ela sabe que ela pode contar comigo. Eu saí do quarto aproximadamente 5 horas, 5 e meia da tarde, essa paciente acabou dormindo e faleceu às 7 horas da noite. Uma paciente que jovem, com a perspectiva familiar, com muitos sonhos que poderia ter pela frente, mas a família aceitou muito este processo de aproveitamento e intensidade da vida da paciente no tempo que ela teve aí de evolução. Então, o fim de vida dessa paciente foi no ambiente hospitalar, foi algo combinado aí neste processo, mas a gente sabe o quanto que a gente precisa ter uma equipe que seja especializada nesse tipo de cuidado para que eu não tenha possibilidade de evolução de fim de vida de forma traumática. Esse tipo de discussão mostra aí que os tratamentos de uma terapias curativas e cuidados paliativos não são portas diferentes, onde o paciente deve sair de uma porta de um tratamento com um médico especialista e ser cuidado por um médico paliativista. Esse desenho mostra bastante, a nossa recomendação é que nós, da equipe de cuidados paliativos, devemos trabalhar em conjunto com a equipe curativa, porque, caso contrário, o paciente e a família podem se sentir abandonados, e esse processo não é um processo que possa trazer um benefício para o cuidado do paciente. Eu queria dividir algum último artigo aí para vocês, que fala sobre os profissionais de oncologia, a integração aí com a equipe de cuidados paliativos e os valores que a gente entende como necessidade de cuidado do paciente. Sim, nós temos que atuar com comprometimento, dedicação e respeito ao paciente, promovendo sempre segurança. Não sei se vocês perceberam durante toda a apresentação, determinar caminhos que possibilitasse o paciente viver intensamente, mas com segurança, perto dos familiares e colaboradores. Investir em tratamento humano e técnico operacional é extremamente essencial para que eu garanta esse processo de cuidado, apesar de eu não conseguir reverter o processo com melhora clínica do paciente, eu preciso treinar para conduzir esse processo de forma mais especializada e tranquila possível. A ênfase na tomada de decisão compartilhada com pacientes familiares é extremamente importante termos em mente, no sentido de entender o que faz sentido para o paciente. Talvez em muitos lugares, eu já vi de muitos colegas que esse tipo de paciente que estava recebendo doses tão altas de morfina, talvez falariam que não teriam condição de ir para casa com doses tão altas de morfina injetáveis. Mas assim, o planejamento de cuidados, a conversa com a família, com a equipe, preparação da equipe, são processos fundamentais que a gente pode atuar na vida do paciente para ele poder ter aproveitamento de vida no processo de evolução até o fim de vida. E apoio à equipe multiprofissional, garantindo a dignidade às pessoas durante o processo de doença, e é fundamental aí para a gente garantir o cuidado. Esse era o tema que eu queria falar para vocês. É um tema que é um desafio sempre a gente planejar os cuidados do paciente em fase de fim de vida. E quando a gente tem a família esclarecida sobre esse processo, sempre a gente consegue ter
momentos de evolução para processo final com muito significado. O significado aí de ter animal de estimação, o significado de talvez resolver pendências não resolvidas, significado de aproveitamento de vida junto com a família, isso acaba sendo um dos princípios que trazem muito sentido nesse processo de uma fase final de vida. Eu queria deixar aí os meus contatos aí para vocês. Até eu vou deixar com a Lídia, posso compartilhar a apresentação com vocês, sem nenhum problema para quem teve, para vocês terem aí a possibilidade do conteúdo da aula. E era isso que eu tinha para falar para hoje. Eu queria abrir aí para a possibilidade de discussão, perguntas. A gente tem um termo aí, eu planejei a aula por 1 hora, para a gente ter aí um tempinho para a gente discutir. Então, Doutor, oi, pode falar. muito boa sua aula, parabéns, eu adorei, porque a gente tem que pensar sempre num todo, né? O paciente, a família, todos juntos. E eu peço desculpa por começar atrasada, porque deu muita confusão aqui nesse chat aqui, e muitas pessoas não conseguiram acessar. A gente gravou a aula. Eu até peço se eu posso disponibilizar ela depois. Pode. Muito obrigada. A parte das fotinhos do paciente está protegida e tem autorização da família também. Doutor, muito obrigada também. Queria agradecer, que a aula foi muito boa, como sempre. E já está convidado outras vezes e muitas vezes. É um estímulo para vocês, essa aula, discutir o tema de dor. Eu passei rapidamente, mostrei um exemplo de uma prescrição que a gente utiliza bem frequentemente em cuidados paliativos, para controle de dor, para sedação noturna. Acho que são temas importantes de vocês discutirem aí daqui para frente. Eu não sei como seria a forma de fazer pergunta, doutor. Meu nome é Daniela, eu sou advogada, não tenho absolutamente nenhum conhecimento na área, mas foi, de certa forma, até uma aula curativa para mim, porque minha mãe passou exatamente por todo esse processo. E enquanto os sinais vitais dela começavam a cair, eu segurava em sua mão e participei de todo esse momento. Então, hoje eu digo que quando ela faleceu, quando ela morreu, eu nasci de novo. E como advogada, hoje eu comecei um curso de gerontologia, estou tentando me especializar da melhor maneira possível em cuidados paliativos, porque a partir de então, de janeiro desse ano, essa é a minha missão de vida, eu encontrei o meu propósito e eu quero ajudar famílias, ainda que limitadamente, não como médica, mas como eu puder. E a minha pergunta para o senhor seria o seguinte: inclusive, eu criei o projeto Lírios, que está no Instagram, e tem esse objetivo de cuidar dos cuidadores familiares. Porque eu fui cuidadora familiar da minha mãe, participei ativamente de todo esse processo final e senti na pele todas as dificuldades, tá? A minha mãe morreu no hospital. Não nos foi dada essa possibilidade de levar ela para casa. Então, a minha dúvida é, a gente sabe essa questão dos convênios, do que o plano de saúde cobre, ou do que não cobre. Como que fica eticamente a questão de o doente, o paciente está no hospital, a gente sabe que é questão de dias, 2, 3 dias, mas que ele quer ir para casa. Como fica essa questão da família querer atender a necessidade do paciente, a vontade última dele, ou seja, e ao mesmo tempo a gente não conseguir levar essa equipe multiprofissional para casa? A gente teria que assumir uma responsabilidade muito grande. Como fica isso? Hoje, o meu principal desafio hoje é ter uma equipe extremamente especializada e de alta performance para cuidado do paciente em domicílio, porque se eu deshospitalizo um paciente deste grau de complexidade com equipe despreparada,
eu tenho certeza que eu tenho situações catastróficas que eu não quero ter. Então, hoje eu tenho certeza que todas as operadoras do Brasil, eles liberam a possibilidade de evolução, mas são todos os locais que aceitam. Hoje, as equipes de assistência hospitalar, assistência domiciliar do Brasil, elas são extremamente pouco remuneradas. Normalmente as equipes, tanto de enfermagem, fono, fisioterapia, normalmente saem da faculdade, é o primeiro trabalho, mas também é o que menor paga. Não estou desqualificando ninguém desse tipo, mas de entender que hoje eu tenho conhecimento que o Brasil todo age dessa forma. A minha luta é o quanto que a gente deve lutar dentro das operadoras, que vale a pena investir, e conseguimos sim mostrar diferença, que a operadora está preocupada com o custo apenas. Conseguimos sim utilizar, ter um custo menor do que um ambiente hospitalar, mas ele precisa ser um custo mínimo de dignidade para eu ter profissionais bons que queiram e possam trabalhar no ambiente domiciliar. O contato que eu tenho da família, os desafios que eu tenho, principalmente em São Paulo. Desculpa, Daniela, não sei a cidade que você é. Recife. Você é de Recife, você é de longe. Sim. Principalmente em São Paulo, a gente já tem os desafios. Se eu tenho equipe mobilizada para atender o paciente em casa, a gente tem muitas áreas de vulnerabilidade em São Paulo, que eu posso, infelizmente, algum dos profissionais ser assaltados. É um ambiente de maior risco. Então, assim, deveria valorizar muito mais esses profissionais que cuidam do paciente em domicílio, até talvez do que no hospital. Mas a luta nossa, a minha hoje, é lutar dentro das operadoras de saúde para a gente conseguir ter equipe especializada para o cuidado. Então, eu tenho conhecimento, eu acredito que todas as operadoras liberam. Hoje, se você perguntar para mim, toda operadora hoje, os home cares hoje, eles são pouco especializados nesse tipo de cuidado. Eu confio, eu recomendo. Hoje existem algumas empresas de assistência domiciliar em São Paulo. Se eu tiver o contato com alguma família, eu falo, essa empresa, eu sugiro melhor que fique para casa, que não tem um evento traumático. Às vezes a gente tem que recomendar isso, infelizmente. Eu queria recomendar todas. Mas eu sei que não é culpa, talvez, da empresa, talvez é culpa do sistema. Que temos a operadora, queremos diminuir custo, não, mas eu preciso ter uma equipe bem qualificada e muito bem remunerada nesse tipo de assistência para eu conseguir fazer um trabalho que realmente faz sentido. Eu admiro até, Daniela, você contar da sua experiência, que sua mãe faleceu aí junto de você, aos seus braços. Eu não sei se foi tranquilo esse processo de evolução. Foi bem tranquilo. Engraçado é que depois que eu comecei a estudar sobre cuidados paliativos, que eu vi que eu apliquei sem nem conhecer, sem nem saber. Então, eu acho que foi isso que me fascinou, sabe? E, enfim, a vida ainda é longuíssima para eu me dedicar a isso. E a gente está na nova era de desafio, Dani. Hoje eu conversei, fiz uma entrevista com uma advogada hoje de manhã, que ela está fazendo tá participando de um livro para falar sobre telemedicina. E o tema dela que ela está escrevendo é telemedicina e cuidados paliativos. O que nós que trabalhamos com cuidados paliativos podemos atuar de forma legal para fazer esse tipo de atendimento do paciente, porque é bem comum, inclusive os pacientes em domicílio, conforme o paciente vai tendo a alteração clínica, vai ficando mais frágil durante o processo até o seu momento de fim de vida, a família assusta. A gente precisa ter equipe 24 horas para informar se isso é uma alteração que traz sofrimento ou não. E a telemedicina tem nos ajudado muito, principalmente nesse momento de alteração, momento de intercorrência que a gente tem. E hoje, em São Paulo, eu falo hoje, por médico da Casa Humana, a gente está sendo muito procurado por famílias para a gente fazer uma telesupervisão. Hoje, algumas famílias que moram, talvez, vou dar um exemplo, lá no interior do estado do Acre, que tem um médico que talvez não tenha conhecimento, eles marcam conferência familiar com a gente aqui em São Paulo, através da telemedicina,
para fazer o planejamento do cuidado, o tema da aula que a gente teve hoje, de um paciente que possa... Então, isso está sendo muito bacana para a gente difundir esta prática. As famílias nos conformam, vamos junto, eu confio nesse médico que sempre me ajudou no tratamento, mas eu quero fazer um tratamento, então vamos junto planejar, às vezes com o paciente junto, às vezes só com a família. Eu diria que a maior parte com a família, poucas vezes o paciente junto é a nossa experiência, mas a telemedicina está vindo para somar e o quanto que a gente pode utilizar da telemedicina para difundir essa prática e trazer qualidade de vida nesse processo de evolução para momentos. Boa noite, doutor Henrique. Não sei se consegue me escutar. Consigo, Thaís. Só não consigo te ver, mas consigo te escutar perfeitamente. Tá. Meu nome é Thaís, eu sou aluna do último ano de medicina aqui em Porto Alegre, tá? Comentou agora sobre a telemedicina em cuidados paliativos. Aqui a gente tem o Telesaúde RS e nos últimos 2 meses eu estive fazendo a construção do telemonitoramento no Telesaúde, por causa da pandemia. E nesse processo foi bem interessante porque eu acompanhei, inclusive consegui criar vínculo pelo telemonitoramento com uma paciente com câncer de pulmão estágio 4 já. E não sabia, inclusive, do estadiamento e do prognóstico do tumor dela, assim. A equipe assistente cancelou as consultas em função do atendimento ao coronavírus. E ela estava sem nenhuma supervisão, nenhum atendimento, com dor crônica, dispneia, enfim, todas as questões que envolvem. Então, a gente conseguiu fazer um manejo bem legal e, inclusive, encaminhar para um atendimento presencial com a equipe de cuidados paliativos para fazer uma avaliação melhor da questão da perda de peso dela, que ela reclamava bastante, né, de náusea, enfim. Mas pelo telemonitoramento, manejo de controle da dor crônica, dispneia e outros sintomas, a gente conseguiu atuar super bem, assim, e principalmente eu acho que o mais importante na questão do telemonitoramento de fazer a escuta, né? Porque como tu disse, esses pacientes têm muito medo, a família tem muito medo, então ela saber que vai receber uma ligação uma vez por semana para saber como ela tá, eu vi que ajudou muito, assim, nesse processo para ela. Que bacana, Thaís, saber da sua experiência. Até teve uma discussão que eu tive até hoje, que a gente falou até a operadora de saúde. Hoje a operadora de saúde está aceitando, principalmente por conta da pandemia, a substituição de consultas no domicílio por consultas via telemedicina. Isso é bem bacana nesse processo de cuidado. E a gente está percebendo que, na prática, a gente tem conseguido, sim, bem avaliar o paciente, fazer todas as intervenções necessárias para a melhoria de qualidade de vida nesse processo. Então, eu fico muito feliz de saber que vocês tiveram aí uma demanda, talvez de um paciente que só estava com um especialista, não tinha recebido talvez todas as informações que a gente entende como sendo adequada. Foi através de vocês que vocês conseguiram oferecer uma boa abordagem. E eu sei de vários serviços aí em Porto Alegre que tem equipes excelentes aí para oferecer esse tipo de cuidado. Fico feliz que vocês conseguiram aí captar uma paciente que poderia estar aí talvez perdida no sistema e encaminhar ele para o cuidado que realmente faz sentido. Muito bacana saber, Thaís. Eu tenho uma dúvida, aproveitando já, porque a gente sempre que fala em cuidados paliativos fala muito na vontade do paciente, claro, quando ele tem condições de decidir ainda, e na questão do compartilhamento das decisões com a família, né, envolvimento da família na tomada de decisão, enfim, todos os processos. Mas eu faço estágio na Santa Casa de Porto Alegre, que é um hospital grande, né, tem equipe de paliativos, ótimas inclusive. Equipes, tem boas referências. É um hospital referência e mesmo assim a gente tem muitas dificuldades. Eu acho que na parte oncológica não tanto, assim, as equipes oncológicas já estão mais preparadas para trabalhar com essa questão do fim de vida. Mas eu tenho um paciente agora, por exemplo, que ele tem uma falência hepática em fase final com outros problemas, um paciente super jovem, mas que foi usuário de drogas por muito tempo, então ele tem um grau de demência também.
mas ele tem uma vulnerabilidade social muito importante, que eu acho que é o que mais chama a atenção. Então, nesse momento, ele não consegue entender, ter um grau de compreensão o suficiente para uma tomada de decisão e não tem família que acabe construindo esse processo junto com a gente. Ele tem que fazer paracentese de alívio de 2 em 2 dias. Está um processo bem complicado e a gente não está sabendo lidar muito bem com esse planejamento de fim de vida num paciente socialmente vulnerável. Eu queria saber como que geralmente vocês lidam com isso, qual que é a tua ideia em relação a isso. Isso é bem tranquilo. Primeiramente, eu não sei se o seu serviço tem comitê de bioética, porque por mais que eu possa trazer uma ideia, nem sempre a equipe toda está de acordo em seguir com a mesma ideia para cuidados do paciente. Então, basicamente, se eu tenho um paciente, ele tecnicamente ele não tem condições de decidir sobre atos da sua própria vida, por essa alteração do nível de consciência, ter oscilação, a equipe tem autonomia de decidir, não é necessário acionar nenhum órgão maior. O ideal é que seja feita uma reunião de discussão do caso com a equipe multidisciplinar e a equipe pode definir os cuidados que possam ser pertinentes para o paciente. A equipe pode sim definir o grau de investimento. Esse paciente ele tem indicação de ser encaminhado para UTI, aí que esse paciente tem benefício, na verdade eu vou trocar até a palavra, tem benefício de ser encaminhado para UTI no sentido de melhorar a qualidade de vida ou a sua condição? Provavelmente não, mas a equipe precisa ter a mesma compreensão. O paciente tem benefício de receber novos ciclos de antibiótico terapia ou a condição dele atual já é de intenso sofrimento que a gente precisa priorizar apenas o conforto. A equipe multidisciplinar tem a condição de decidir isso, todos devem evoluir no prontuário com as mesmas percepções e concordâncias, e isso vale para a definição. Quando não tem a família possível, o paciente sem condições de responder para esse tipo de cuidado, o ideal é que a família defina. Se a equipe multidisciplinar estiver insegura de decidir isso, o ideal é que seja encaminhado para o comitê de ética, de bioética, desculpa, não de ética, do hospital, para ser definido essa solicitação. E se não existir comitê de bioética dentro do hospital, o ideal é encaminhar a descrição para o Conselho Regional de Medicina que eles respondem. Para vocês terem é preciso encaminhar? Não. O caminho mais tranquilo e melhor caminho é quando a equipe está madura realmente para discutir, o melhor cuidado que possa ser oferecido para o paciente. Em São Paulo é bem comum, aqui a gente, eu no hospital eu tenho a gente atende bastante ex-combatente de guerra. Existe uma ONG em São Paulo que eles têm um convênio que é para são ex-combatentes de guerra, pacientes britânicos ex-combatentes de guerra. Esses pacientes às vezes estão com 80, 90 anos hoje em dia, e que eles acabam sendo internados sem nenhum familiar, e a gente precisa comumente se reunir com a equipe e deixar muito bem definidos os cuidados que fazem sentido para o paciente. Novamente, quanto de aproveitamento de vida o paciente está tendo? Ele está tendo aproveitamento de vida, então a gente precisa fazer todos os recursos para manter ele vivo. Não, o paciente não tem mais aproveitamento de vida, ou tem que questionar cada procedimento. Vale a pena encaminhar para o UTI? Vale a pena fazer outros ciclos de antibiótico terapia, se ele fazer novas infecções, que é comum esse paciente frágil ter? Então, decidir em conjunto o planejamento de cuidado até sua evolução para processo de fim de vida. Porque normalmente esse tipo de paciente, Thaís, ele fica aí no hospital até sua evolução para fim de vida. Nós vamos acelerar a morte dele? Não. Nós vamos conversar de forma madura o que faz sentido, o que a equipe entende que faz sentido na vida do paciente. E isso apenas é suficiente. Respondi, Thaís? Certo, muito obrigada. Não, respondeu sim, obrigada. E hoje, até minha prática,
Hoje eu atendo mais pacientes não oncológicos do que os pacientes oncológicos. Hoje os pacientes oncológicos, normalmente eles conversam sobre a sua própria doença, é comum eles fazerem planejamento, mas hoje, atualmente, a maior parte dos pacientes que eu tenho acesso são pacientes demenciados com doença de Alzheimer, outros tipos de demência, onde o paciente não conversa, não deixou definido aí a perspectiva de tratamento com que ele gostaria de receber. E essa decisão acaba sendo sempre com a família, e é sempre pesado para a família decidir isso. É sempre desafiador para a família, por isso que eu falo muitas vezes eu falo até para as famílias, você tem que dizer isso para os seus filhos, para a sua família, o que faz sentido na sua vida ou não. Ah, doutor, e se eu mudar de ideia depois? Está tudo bem, você muda de ideia, mas assim, a sua percepção precisa ser muito bem informada o que faz sentido para você. Claro, se a gente cair aqui, a gente não souber o que está acontecendo, tiver uma parada, que a gente entube e reanime, porque a gente quer ao máximo ter a perspectiva que você retorne à vida que você tem ultimamente, com o objetivo de você ter aproveitamento de vida. Mas, principalmente no diagnóstico de uma demência, que 100% das vezes o paciente com quadro demencial, ele evolui direitinho conforme os livros informam. Ele chega algum momento, ele para de interagir, ele para de falar, ele para de se alimentar pela boca. E aí, eu preciso deixar definido o que faz sentido e o que não faz sentido. Isso é importante a gente ter como clareza. O ideal é que o paciente sempre decida, mas hoje, a maior parte das vezes, inclusive de pacientes oncológicos, muitas vezes é a família que decide. Algumas vezes porque o paciente não quer conversar sobre a sua doença e está tudo bem, a gente precisa respeitar que o paciente não queira conversar sobre a doença, que não queira conversar sobre a sua morte, e está tudo bem. Apenas a pergunta para o paciente, você quer falar sobre a sua doença ou posso falar com a sua família? Eu escuto várias vezes pacientes dizendo para mim, não, eu prefiro que você fale com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, e está tudo bem. Então a gente precisa saber respeitar o que é do outro, a gente não seguir uma linha de cuidados paliativos que eu preciso falar de morte com o paciente, eu preciso, não. O planejamento de cuidados, na verdade, necessita a conversa difícil, a conversa de más notícias. Mas, depois que eu deixei planejado a conversa, que é desafiadora, eu só saio executando, garantindo que o paciente tenha a possibilidade de evolução com qualidade de vida até seus momentos finais. Então, nós precisamos ter habilidade na comunicação? Sim. São todos os pacientes e famílias que aceitam falar sobre morte? Não. E aí? Eu tenho que forçar ele a falar sobre morte? Não, vamos respeitar isso. Mas a gente precisa ter a nossa boa comunicação aplicada no sentido de pedir permissão, talvez, para a família para conversar uma vez para a gente planejar juntos cuidados. E se a família, mesmo assim, não quiser conversar, você precisa pedir autorização para a família, então você vai ter que confiar no que eu estarei indicando para o seu familiar ou para você, se é diretamente com o paciente. Então, eu sugiro muito, se vocês tiverem esse tipo de experiência, onde a família ou paciente não aceita falar na possibilidade de aceitar o fim de vida, então eu sugiro vocês abrirem a possibilidade, então você vai ter que confiar no que eu vou estar te indicando. Boa noite. Consegue me ouvir? Consigo, tá? Perfeito. Eu estou no último período de enfermagem. Eu queria saber se, na sua vivência, tem a relação da enfermagem, se no seu dia a dia o senhor tem uma relação com a enfermagem. Total, Joana, total. Eu vejo que a enfermagem é quem realmente faz o cuidado próximo, está na linha de frente, de contato pele a pele, para fazer medicamentos, muitas vezes injetáveis em cuidados paliativos, auxílio no banho, e um dos processos mais desafiadores
Para mim, hoje, como médico, eu posso falar para vocês todos, é o processo de preparação do pós-óbito, o processo de tamponamento. Eu vejo que eu tenho eu gosto de paciente, eu gosto de pessoas vivas. Eu faço cuidados paliativos, mas eu não gosto de mortos. Mas muitas vezes, por eu ver uma família humilde, que eu quero garantir este processo, que o paciente vai estar bem limpo ao processo quando ele for seguir para o sepultamento, bem cuidado, bem vestido, eu muitas vezes hoje eu ajudo para essa parte do cuidado e eu admiro muito a equipe de enfermagem que está muito à frente para fazer esse tipo de cuidado que muitas vezes as pessoas podem não reconhecer isso, mas é de extrema importância. Quando a gente cuida de um paciente, que a gente possa garantir a entrega dele aí para o sepultamento ou cremação de forma bem cuidada e digna, mesmo que não tenha uma vida e um coração batendo na nossa frente. Então, é um cuidado primordial, principalmente a equipe de enfermagem, para cuidar do Ai, paciente que droga isso! no domicílio. É extremamente essencial os cuidados de enfermagem que estão mais próximo ao paciente. E hoje eu estava falando hoje como enfermeira, que eu percebo que cada vez mais a equipe de enfermagem, os técnicos auxiliares, hoje, pelo menos os que a gente trabalha em São Paulo, que a gente confia da nossa equipe, são os que fazem realmente o papel de doulas da morte. A gente sabe que fora do Brasil, até, se eu não me engano, em Porto Alegre, existem grupos que fazem esse tipo de trabalho como os doulas da morte. Em São Paulo, não conheço, queria muito conhecer um grupo, pessoas que não fossem talvez enfermagem, mas fizessem o seu papel íntegro de doulas da morte, no sentido de orientar a família, estar junto em relação ao cuidado. Hoje, os nossos profissionais que fazem toda essa parte de orientação são auxiliares e técnicos de enfermagem. E a gente só consegue isso quando eu tenho equipe treinada, sabendo do que está acontecendo, equipe preparada para identificar quando é dor, quando não é dor. Então, é um jargão que eu sempre uso, falo para a família, quando o paciente para de responder, são 2 sinais que a gente tem que olhar no paciente: franzimento de testa e travamento de mandíbula. Franzimento de testa significa desconforto leve, a gente trava. Desconforto leve eu faço mesmo se o paciente não se comunique. Travar mandíbula é quando o desconforto intenso. Paciente, para evoluir para fim de vida, ele precisa evoluir confortável. Muitas vezes as famílias se assustam para o paciente permanecer de boca mais entreaberta, mas isto significa conforto para o paciente. É mandíbula relaxável, sem expressão de sofrimento. E se eu tiver expressão, eu preciso medicar. Isso é primordial para eu garantir essa evolução aí com segurança e qualidade no processo de cuidado. Então, Thaís, eu agradeço a sua pergunta. Eu vejo que a equipe de enfermagem faz um trabalho muito mais do que humano, mas sim de identificação das alterações, e a gente precisa medicar. A gente não pode ter medo de usar morfina, de usar midazolam, de usar esses medicamentos. A equipe médica, nós já deixamos autorizados isso para usar para o paciente, porque a gente não pode perder tempo. Se o paciente tiver o desconforto, a equipe precisa saber utilizar esses medicamentos no processo, porque eu não posso deixar o paciente em agonia, em intenso sofrimento nesse processo. Respondi, Thaís? Ou foi a Joana? Agora eu me esqueci que foi a Joana, né? Muito obrigada. Boa noite, doutor. Boa noite, Jéssica. Olá, eu sou Jéssica, sou estudante de fonoaudiologia da cidade de Salvador. Eu já tive algum contato com relação aos aspectos dos cuidados paliativos e da sua abordagem completa para o sujeito. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o fato desses pacientes em processos de finitude, eles diminuírem muito o aporte nutricional e de hidratação. O senhor até comentou algo na sua fala em relação a isso. E a angústia da família quando o paciente deixa de comer. Eles associam
né, a comida como esse bem-estar, como o fato da melhora também clínica. E aí, quando o paciente chega nesse momento, gera também muitas angústias são levantadas. Mas geralmente o paciente também não sente fome, então eu gostaria de ouvir um pouco do senhor sobre isso. Obrigada. Ótimo, Jéssica. Jéssica, primeiro eu queria falar que em Salvador tem a Clínica Florence, que eu conheci, Uhum. pessoalmente é excelente, com equipe bem qualificada para fazer os cuidados, é bem bacana, não sei se você conhece. Sim, sim, conheço. Que Muito boa, bacana. E a maravilhosa. gente teve uma live ontem que a gente falou, hoje, se vocês entrarem no YouTube da Casa Humana, a gente discutiu sobre esse tema, sobre nutrição de conforto. Nutrição de conforto, eu assisti. Uhum. Com a Bacana. fono, a Nutri, né? O pessoal também. Isso. Então, sim, Jéssica, a diminuição da ingesta de alimentos hoje no Brasil, a gente percebe, principalmente quando a gente vai em congresso fora do Brasil, o quanto que essa diminuição da alimentação traz sofrimento, principalmente para a família. Muitas vezes para o paciente, isso que ele não quer ver na frente é comida. Porque, basicamente, no Brasil é aquela questão cultural da gente compreender que a comida é uma forma de cuidado. Se o paciente não está comendo, quer dizer que ele não está bem, quer dizer que eu estou deixando de cuidar. No Brasil, a gente não pode, ao mínimo, imaginar que o paciente possa, ou alguém possa ter fome, ou morrer de fome. Então, neste momento, Jéssica, cabe nós, principalmente vocês como fonoaudiólogos, auxílio na orientação para dizer para a família o quanto que esse processo de diminuição é natural, não traz sofrimento de fome. E muitas vezes, Jéssica, a indicação, a gente não acaba falando muito de um sorinho glicosado numa fase de fim de vida, é muito mais para dar conforto para a família do que propriamente para o paciente. Eu fico até de coração apertado de ter que dizer isso, mas é a realidade, porque a família não está comendo, mas está recebendo um sorinho glicosado. A gente sabe, sorinho glicosado vai ajudar alguma coisa? Tecnicamente, não. Mas psicologicamente, por cuidado, tem um vínculo afetivo ao sorinho muito grande e está tudo bem. Só não vamos abusar em grandes quantidades de líquido, senão o paciente começa a fazer sororoca, ronco pulmonar, e fica demasiado numa fase de evolução final. A gente pode trazer mais desconforto se a gente não souber fazer hidratação em quantidade adequada. Então, esse é um ponto, sim. Eu diria que quase que 100% das vezes o paciente, quando evolui no seu processo de fase final de vida, gera sofrimento da família por o paciente não estar comendo. Muitas vezes as famílias solicitam, o doutor tem que passar sonda porque ele não está comendo. E muitas vezes, Jéssica, a minha função como paliativista é: olha, a sonda não vai trazer benefício, eu preciso informar a má notícia. A sonda não vai fazer com que o paciente engorde mais nesse processo de evolução. Mesmo assim, eu dou abertura para a possibilidade de passagem de sonda. Eu já tive inúmeras famílias, doutor, mesmo assim, pode? Eu falo, pode. Também quando eu passo sonda, eu não saio todo dia falando, eu falei que não ia ganhar peso, eu falei, mas a família se sente confortável, se a paciente também se sentir confortável e não se incomodar com a passagem da sonda, que incomoda muito o nariz, incomoda muito a garganta, para quem usa uma sondinha, muitas vezes o paciente possa não se incomodar, e para isso trazer algum significado. Então, tecnicamente, doença avançada, não existe benefício de uso de sonda ou nutrição artificial. Tá? Mas, se mesmo assim a família pede, a gente precisa informar, nós como técnicos, mas esta preferência, eu não posso ser um médico paliativista negando a passagem sempre. Eu preciso informar o conhecimento técnico, não falar que é uma obrigatoriedade passar ou não passar.
E, e basicamente, quando às vezes a gente tenta a passagem da sonda, aí às vezes passa uma semana, 2, 3, aí o paciente realmente não ganha peso e só desconforto, às vezes faz delírio, começa a puxar e faz vômito. E muitas vezes a gente precisa reaver para a família o quanto que esse processo de passagem de sonda trouxe de desconforto. E talvez a melhor solução seria deixar sem a sondinha. Normalmente o que a gente deixa combinado com a família, na próxima vez que o paciente puxar a sonda, a gente deixa sem. Então, sim, esse é um fator extremamente importante no nosso país, mas na cultura brasileira é mais forte essa conversa, pelo menos é uma percepção, e que a gente precisa ser claro, a gente não precisa ser médico xiita, é obrigado a passar, a gente precisa tecnicamente informar, mas se tiver uma percepção de algum valor maior, tá tudo bem. Tá? Eu já tive muitas famílias até com demência avançada. Hoje a gente tem recomendações, até que eu falei ontem, americana, do Choosing Wisely, de não passagem de sonda em caso de demência avançada. Mas as famílias, doutor, eu quero ela viva perto de mim. Faz sentido ela estar com o coração vivo ou presente perto de mim. E a gente vai questionar isso. Às vezes, a nossa percepção, a gente precisa tomar cuidado com os nossos julgamentos. Eu já atendi vários pacientes, não poucos, falo para vocês, eu sei contar, lógico que nos dedos, mas vários, cabem na minha mão essas quantidades de pacientes, que as famílias queriam manter o paciente vivo a qualquer custo para manter o benefício que recebia de aposentadoria ou do governo. Isso vai totalmente de contra os nossos valores, a gente começa a julgar esse tipo de situação. Nesse caso, a minha sugestão para vocês, não deixe a equipe julgar. O que a gente tem que fazer é não permitir que o paciente entre em desconforto físico nesse momento. Se a gente está mantendo o paciente, então a gente vai reanimar se ele parar, se a gente vai encaminhar para UTI, se a gente vai deixar ele amarrado porque ele puxa todas as sondas e a gastrostomia, enfim, isso é um pavor também deixar o paciente amarrado. Eu preciso entrar com medicamentos para não deixar o paciente sofrendo. Eu tenho sim que diminuir o nível de consciência. Se a família está exigindo que você deixe a sonda, que você deixe a gastro, eu tive paciente que conseguia puxar a gastro, já teve vários sangramentos, a família mandava de novo colocar. Mas eu nunca tive uma negativa da família quando eu quis utilizar o medicamento para conforto. Então, eu sugiro não ficar na discussão com a família de fazer ou não o procedimento. Muitas vezes existem limitações com sofrimentos que a gente possa não conseguir, não ter capacidade de conseguir entender, porque a gente coloca nosso julgamento na frente. A gente precisa tomar cuidado. Mas o que a gente possa fazer, pelo menos nesse caso, é que o paciente tenha seus sintomas controlados. Eu preciso da minha técnica para garantir esse controle de sintomas. Respondi, Jéssica? Muito obrigada. Doutor, Oi. A gente tem muitas perguntas no chat, mas devido ao prolongamento já da entrevista, eu vou pedir que a gente responda todas depois no Instagram da Liga mesmo, porque você já dedicou muito seu tempo fazendo a palestra, esperando a gente entrar e respondendo também todas as perguntas. Então, eu peço desculpa por não conseguir responder todo mundo, gente. Agradeço a presença de todos aqui e peço desculpa por tanto contratempo que teve. E principalmente, doutor, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, nos ensinar e nos ajudar tanto, tá? Eu que agradeço sempre a oportunidade de falar com vocês. E se a gente puder marcar outras vezes, estamos juntos aí. Muito obrigada. A gente vai marcar com certeza. Foi muito bom. Obrigada. Deixa eu só dar uma palavrinha, Lídia, por favor. Claro.
Agradecer ao Henrique aí, as meninas da Liga que fizeram esse evento aí, que eu não esperava que fosse reunir gente de Porto Alegre a Recife. Parabéns pela organização aí, Lídia e Lohane. Vocês surpreendendo a gente sempre aí. Desculpa por a gente estar tão ausente, né? Por conta do Covid, eu e o professor Gabriel não damos atenção para vocês aí nesses últimos dias, estamos com bastante dificuldade, mas para todo mundo que assistiu essa apresentação aí, vocês tiveram em 1 hora a ideia do que é fazer cuidado paliativo, né? Um resumo básico de tudo que a gente busca para o nosso paciente e, parafraseando a doutora Ana Cláudia, né, Henrique, fazer medicina é fácil, né? O duro é a psicologia. Então, controlar sintomas físicos, isso a gente aprende e faz tranquilamente. O duro é acessar as outras dimensões do sofrimento humano, que isso a gente aprende só na prática. Então, e vocês já saem ganhando na formação de vocês, tendo aulas como essa, né? Coisas que eu não tive, que quem é um pouquinho mais velho não teve, e que no final da vida é o que faz a diferença para os nossos pacientes, né? E principalmente para os familiares. Então, obrigado, Henrique, pela disponibilidade aí. Prazer revê-lo. Boa sorte aí. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Tem muitos recados aqui, doutor. Depois eu repasso para você, tá? Muito obrigada, tá? De Tá bom, agradecimentos. Quero sim ver todos. Responder, né, no Instagram, né? Aham. E eu vou publicar aí depois aqui, eu gravei a aula. Muito obrigada, gente. A gente gravou a aula, vai publicar no YouTube, né? Uhum. Para quem perdeu o comecinho também. E daí a gente abre uma caixinha de perguntas para quem não teve essa pergunta respondida poder fazer no Insta da Pallium ou da LACP também. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito Tchau, obrigada. muito obrigada. Tchau, tchau.